Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre a lógica do Reiki nível 3. Ele é também chamado de o mestre interior, ou a consciência, ou a realização, né? Ele é o mestre, né? Só que é onde a pessoa não tem necessariamente a obrigação de iniciar outras pessoas. Eu venho da linha do onde se faz um, dois, o três. Alguns chamam de 3A e 3B. Eu não gosto de chamar o mestre Reiki, né, o que pode iniciar outras pessoas de 3B, porque parece que ele é um puxadinho do 3A, do 3, né? Porque ele é um evento à parte também, ele é uma iniciação à parte. Então, o Reiki 3 ele traz uma particularidade energética, né? Além dele trazer o símbolo Daikomyo, que é um kanji japonês que significa Deus brilhe sobre mim e seja meu amigo, ou também ele pode ser traduzido como o espiritual, né? O Reiki 3 ele traz essa noção, ele internamente ele traz essa noção de, como eu disse em outros vídeos, a diferença entre espiritualidade e religião. Ele vai tocar nesse assunto com a gente, com todas as forças, muito provavelmente. Geralmente, quem já passou aí pelos processos de Reiki sabe que cada nível tem um grau de dificuldade, né? E aí o Reiki 3 ele é o mais suave. Geralmente ele nem ativa muito os chakras terrenos, né? Os três, o Muladhara, Swadhisthana e o Manipura, ele quase não ativa esses chakras, mas ele do cardíaco para cima ele ativa bastante. A maioria relata uma suavidade bem grande durante o processo, uma vivência energética bem interessante. Muitas vezes o processo do Reiki 3, às vezes ele só se torna mais intenso porque como ele é amor incondicional, né? Então, quando chega a energia do amor incondicional na gente, eu digo que amor incondicional não existe, pelo menos assim, né? Dentro do coração humano, para mim, não existe amor incondicional, porque todos amam até aparecer alguma coisa que é diferente ou extremamente diferente dele, né? Os conceitos pré-estabelecidos, não digo nem os mais comuns aí que são de sexualidade, religião, não, eu amo todo mundo, mas na hora que aparece algo extremamente diferente, pelo menos um pensamento contrário vai aparecer. Se o amor incondicional fosse no ser humano realmente incondicional, né, sem condições, então nem esse pensamento contrário apareceria. Ok, por que eu estou falando isso? Porque o amor incondicional, o Reiki 3, ele é suave quando a gente está bem aceito com esse nosso lado espiritual, da espiritualidade, de saber que existe o invisível, mesmo que a gente não tenha uma crença religiosa, não é obrigado a ter uma crença religiosa, mas a gente tem noção, ter noção de que fomos criados, que tem uma missão, de que não são dados que são jogados, né? A sorte, a vida de ninguém é uma sorte, tem uma missão, tem um motivo, foi criado para tal motivo. E então, quando a gente aceita isso vem, o Reiki 3 ele é bem suave. Agora, quando não, ele pode ser o mais profundo, porque eu digo que o Reiki 3 é energia de mãe, mas mãe também bate, né? Dá uns tapinhas. Não é por aí, meu filho. Então, voltando ao assunto do amor incondicional, por exemplo, chakra da terra. Para a pessoa que usa o amor incondicional como uma máscara, por exemplo, vou falar bastante de amor incondicional. Quando a pessoa usa o amor incondicional como uma máscara, para mascarar uma ira, para mascarar um preconceito, para mascarar um distanciamento, a hora que a limpeza do processo iniciático do Reiki 3 chega,
Ele vai mostrar, uou, é a maior ira do mundo, por exemplo, né? Uma pessoa irada, não, eu não tenho ira, eu amo. Então aí vai ser a maior ira do mundo que a pessoa vai sentir. Se a menos-valia, né? Porque o amor incondicional ele não dá certo com ira, ele não dá certo com menos-valia, ele não dá certo com preconceito, ele não dá certo com ciúme, ele não dá certo com ódio, ele não dá certo com mágoa, né? Então, cada sentimento negativo do chakra que tiver, à medida que esse processo vai subindo, ele vai botando para fora isso. E aí o processo, ele não chega pra gente e fala, oi, tudo bem, por exemplo, não é o chakra cardíaco. O chakra cardíaco da gente não sai e fala, oi, boa tarde, Walter, tudo bem? Tudo bem, eu sou seu coração. Então, essa mágoa aqui, não cabe com amor incondicional, porque senão ele é condicional. E aí você tem que amar não só quem você gosta, como também quem te fez o mal, né? O chakra ele não sai assim, ele bota para fora do mesmo jeito que a gente botou para dentro. Então, vem à luz da consciência aquilo que a gente alimentou. Aí alguns entendem que não, aí viu, meu cérebro está me dando razão. Não, ele está colocando para fora para você ver como foi alimentado. Medos, enfim. Nessa parte o processo pode ser bem forte, no sentido de estar exposto à energia do amor, né? Que é uma energia de mais alta vibração, que chega pelo reiki também, que é o rei, né? A energia cósmica é a onda, o amor é uma onda, né? Assim como os outros sentimentos também são uma onda, que podem ser manuseados. Então, quando a gente se inicia essa promoção dessa energia no corpo, essa distribuição, ele traz umas conexões diferentes e faz a nossa visão mudar um pouco sobre algumas situações, mesmo que seja momentaneamente. Eu até digo às pessoas que depois de fazer o Reiki 3, cuidado para não sair correndo e querer abrir uma ONG, né? Não resolve. O negócio quando o amor incondicional chega, a gente conseguir equilibrar o amor próprio com o amor ao próximo. Essa é a ideia. E aí, quando desse equilíbrio, né? Quando desse equilíbrio, ele nos traz algumas noções dessa conexão espiritual, primeiramente. Aceitar os nossos dons, né? Porque dom é uma coisa que você veio de fábrica, não tem como negar, né? Se você é o Bob Esponja que puxa a energia negativa dos outros, se você é o doador de energia, se você é o cara que desdobra, a pessoa que desdobra, se você é o vidente, se você é o clarividente, se você é o clareaudiente, se você é o sensitivo, se você é o telepata, se você é o sensitivo. Eu estou colocando ultimamente a empatia, né, que é o dom de se colocar no lugar do outro, como um dom de Deus também, assim, que eu chamaria dentro da minha crença de em nível mediúnico isso. A empatia é quase uma mediunidade. Então, por que eu estou falando isso aqui? Estou falando isso independente de religião, porque são dons do espírito. Eu vejo isso despertando nas pessoas, e não é o reiki que traz. Ele só abre a pessoa para o que ela é. Ele mostra aí, você é isso aqui, te convidar para aceita que dói menos. Então, primeira coisa, ele vai bater nos dons de Deus, né? Quando eu falo Deus aqui, é Krishna, Buda, o mar, Oxalá, Jesus, todos os mestres, enfim, a consciência criadora, o universo em movimento. Isso é quando eu falo Deus, eu me refiro a isto, referindo-me Deus Reiki, né? Ao Reiki. E aí, uma outra coisa que pode ocorrer, essa coisa da conexão da doação, né? Porque aí o Reiki 3 ele traz a noção de conexão com o todo. Que é isso, bem vago, né? Olha, então aí ele vai trazer assim, já vou pontuar as coisas que ele traz. A conexão com o todo, ela pode trazer uma sensação de invasão, ou uma sensação de doação, uma sensação de ver o sistema de ponta cabeça e, enfim, vou lembrando dos outros.
não tem nada escrito não, tá aí na capela mesmo. E aí, a sensação de invasão vem no sentido onde eu consigo tomar a minha responsabilidade sobre as coisas que são de minha responsabilidade. O que acontece? No 3 é muito interessante, porque assim, eu estou falando muito de processo, porque para mim o processo daquele nível tal explica mais o processo do que eu falando 4 horas na cabeça de uma pessoa, iguais às minhas palestras. Mas lá eu repasso as técnicas também e tal, enfim. Mas essa questão da pessoa tomar a responsabilidade dela no processo é muito claro, porque até mesmo porque eu também passo o processo, então geralmente eu estou em todos os processos ao mesmo tempo, de uma quantidade bem grande de pessoas, então eu consigo ver isso bem claro. Quando eu estou fugindo das minhas responsabilidades, quando eu estou querendo colocar a culpa em alguém, a culpa é minha mesmo, a responsabilidade é minha, né? A gente vê a responsabilidade, a diferença de culpa e responsabilidade. Culpa eu excuso para o outro, eu jogo para o outro, a culpa é dele. E é por isso que eu estou nesta vida, né? A culpa é do outro, a culpa é sempre do outro. E aí, de repente, é um espelho que vai se virando e aí eu só me vejo nesse espelho. Então, de repente, eu percebo que a culpa não é do governo, a crise, né? O que está acontecendo aí não é culpa, não é crise, é catarse, é limpeza, né? Tá vomitando para fora o que o todo botou para lá, né? É o somatório do todo. E de quanto tempo, né? Ele vem muito essa noção de karma coletivo também, nessa noção do todo, porque quando eu tomo responsabilidade do que é meu, eu começo a aliviar o lixo coletivo. Eu arrumo a minha casa, eu limpo a minha casa todinha e coloco o lixo na rua. Vem o caminhão de lixo e limpa tudo. Ainda assim, meu lixo não deixou de existir, porque ele foi para algum lugar. Meu lixo ainda foi para algum lugar. E se eu conseguir reciclar esse lixo? Assim também é a nossa responsabilidade energética. Porque se o nosso planeta tem 7 planos astrais, nós também temos e nós acumulamos lixo nos 7 planos energéticos, nos 7 chakras. À medida que a gente vai limpando, vai tomando responsabilidade um a um do que é nosso, do que é a nossa visão, do que é a nossa responsabilidade perante nós mesmos, né, de crescimento, desenvolvimento, de amor, de alegria, de harmonia, isso impacta no todo, né? Daqui a pouco eu vou explicar como. Ele também traz uma noção, por exemplo, se é uma pessoa egoísta, ele traz essa noção de invasão, que de repente a pessoa fica se perguntando quem é ela, quem é o todo, por que eu fui criado, por que eu estou aqui, por que o mato cresce sem ninguém plantar, né? É bem vasto, então às vezes o estar conectado ao todo é bom e mal. Mal por quê? Porque eu tenho que saber diferenciar o que não é meu, né? Porque o sistema de cura não quer que nós nos curemos, o sistema financeiro não quer que progridamos e o sistema religioso não quer que se conecte, pelo menos o sistema religioso vigente. E aí, de repente, tudo, né? Entramos aí numa, vamos dizer aí, né, mania de perseguição, o sistema oculto, né? O governo oculto. O que é o governo oculto? É aquilo que quer manter todo mundo desconectado de tudo. Para eles não é vantagem você saber que com a harmonia das suas mãos, não é que você vai deixar de tomar remédio, mas vai te aliviar bastante. E aí, a maior produtora de grãos do mundo é a maior produtora de remédios do mundo, que é a maior produtora de agrotóxico, ou seja, ela dá a comida, a doença e o remédio, tá tudo na mão, tá? Beleza, a gente já tem tudo, ela já dá tudo pra gente. Então, a gente começa a questionar esse sistema que está imposto, porque chega pra gente o sistema espiritual. E aí, indiferente de religião que eu estou dizendo isso, estou contando uma história que eu sonhei ouvindo o que
todo mundo fala e o que eu também sinto. O que todo mundo fala assim, os relatos de despertar, então é só unir as pontas. Quando a gente vê que esse sistema que impera no planeta, ele é totalmente absorvedor, consumidor, e vai continuar assim, né? Então, o que acontece? Quando eu falo de karma coletivo, eu falo de um sistema é um tripé, né? Mais do que um tripé, é um sistema financeiro, político, religioso que se autocorrói e alimenta e corrói a população inteira, né? Que não tem uma roupa, não tem um viaduto que a gente passe hoje nas grandes cidades que não tenha propina, né? Vide aí as grandes empreiteiras, não tem uma carne que você vai comprar no açougue que não tem propina. Então, a gente está no meio de uma propina, de um sistema financeiro que já nasce em dívida, né? O sistema financeiro que já nasce em dívida. Como que ele já nasce em dívida? Eu não sou economista, mas só de ver assim, na minha ignorância, que o banco produz R$ 1, empresta algum juro, que empresta para outra empresa financeira, que empresta para outra, que chega para a gente a X valor. Não é uma dívida real, é uma dívida que nasceu a R$ 1, chega até mim R$ 10 e eu pago. E aí? Se a gente quer saber direitinho como o karma funciona, karma é possibilidade de ação, né? É a somatória das ações boas e não tão boas assim. Então, se alguém quer saber como o karma funciona, é só olhar o sistema financeiro. E aí a gente paga uma dívida que não existe, ou seja, eu assumi uma dívida que não existe, e aí, de repente, essa dívida está alimentando, esse dinheiro a mais, ele está alimentando um sistema podre que se autocorrói, né? O que um país faz quando a dívida dele está em alta? A dívida dele está em alta, ele transforma isso em papel e vende para o mundo inteiro. E aí essa dívida é a soma da dívida interna das pessoas, ou seja, é o meu karma somado com o karma do vizinho, com o outro karma, e aí vai parar na mão, porque no sistema energético, no plano astral, no plano invisível, igual atrai igual, positivo atrai positivo, negativo atrai negativo. Enquanto tiver escravo energético, pagando uma dívida que não é dele, vai haver os traficantes de energia, vai haver os traficantes de energia de vida. Como que essa energia de vida é traficada, né? Você sacrifica sua vida, sacrifica seus sonhos para trabalhar numa empresa que você não gosta, para passar a vida inteira reclamando de um salário que não vai te satisfazer, que não vai pagar suas contas, e você deixa de fazer o que você sonha. Então, assim, o sistema trabalha para que fiquem todos bitolados. E aí, de repente, assim eu, vendemos nossos sonhos, nossa energia de vida, e isso se transforma em mercadoria riquíssima para manter um sistema consumidor que vive de uma falsa prosperidade, onde as religiões, mesmo algumas terapias holísticas, elas pregam uma falsa teoria da prosperidade, onde primeiro você recebe e depois você dá. Uau! Né? Se for todo mundo ficar esperando receber, vai virar um monte de pedinte, né? Vai ficar todo mundo com a mão assim. Se o céu já te dá energia, já te dá saúde, já te dá tudo, então você tem. Eles falam que a gente não dá o que não tem, mas a hora que a gente tem saúde, a hora que a gente tem força para poder trabalhar, correr atrás do que a gente quer, então essa é a Matrix, né? O sistema está lá, um sistema onde a gente vende o sonho da gente para uma pessoa que está querendo, para um trabalhador, um empregador que... Empresário nasceu para dar lucro, né? Empresário não tem coração, tem CNPJ. Então quem tem que pensar na gente é a gente. Então, enquanto não é proibido trabalhar, que isso, trabalhar fechado, né? Se você gosta. Agora,
Nas minhas andanças, o que eu vejo de formados e doutorandos e PhDs tão tristes com o que estão fazendo, tão pobres que só têm dinheiro, e aí de repente eles se encontram e aí descobrem que é dando que se recebe, e aí a teoria da falsa prosperidade cai por terra, que é todo mundo esperando receber, porque sabe-se lá por quê. Vamos deixar esse assunto para lá. E aí, de repente, a gente começa a cair a ficha que o sistema está de ponta cabeça, é uma pirâmide de cabeça para baixo e que uma hora vai cair. O sistema não se sustenta. Quem que sustenta só de dívida? Só escuridão. Então, quando a gente começa com atitudes antissistêmicas, né, onde eu começo a sair desse sistema financeiro que tudo corrói, a gente vive dele, o dinheiro não é errado não, o dinheiro é sagrado, o corrupto é o ser humano. Então, a gente para de alimentar político ladrão, a gente para de alimentar empresário sem escrúpulo, a gente para de alimentar uma falsa prosperidade, a gente para de alimentar um monte de vampiro, né? A gente para de alimentar uma cadeia. Na hora que você fecha a boca da cadeia alimentar, lá embaixo morre o resto. Então, o sistema ele cai. E aí é exatamente esse o ponto do despertar do Reiki 3, que eu vejo as pessoas relatando, olha, tem alguma coisa de errado com o sistema. O que é isso? Né? O sistema de escuridão que se fez, ele se formou, que ele virou a ponta de cabeça para baixo, e aí é que nem a música, né, do Legião, que desvirtua tudo, o que é bom passa a ser significado de mal, o que é honesto passa a ser desonesto, o que é... Então, assim, para poder ludibriar e continuar escravizando as mentes. E aí, como entra o Reiki nisso? O Reiki, já que ele é uma técnica preventiva, que evita que pensamentos e emoções doentes afetem o corpo físico, daqui a pouco eu continuo entrando já, né? Nós estamos em processo de limpeza aí, de nova era, já tem séculos, né? Quantos milênios já que anunciavam que a nova era seria agora, então é uma honra a gente estar passando esse período junto. E se a gente está aqui é porque tem um significado. Então, o planeta, algumas irmandades, seitas, já de tanto tempo, falam nesse período de um alinhamento planetário, de que todo planeta vai receber mais energia cósmica, né? Aí todo mundo que lembrar aí o calendário maia, né? Que sai um grande raio de sol, do Sol central, né? Que é o Sol oculto, que é o produtor, que é o que emana toda a energia de vida que tudo alimenta nesse planeta, sai dele um grande raio de energia cósmica que vem rebatendo nas estrelas até chegar no nosso sistema solar, e a gente passa a receber mais energia cósmica. Então, todo o planeta, todo o sistema solar está em subida de vibração obrigatoriamente. Está todo mundo recebendo mais energia cósmica. E aí, quando nós fazemos a iniciação, nós estamos nos abrindo, adiantando ao processo de receber mais energia cósmica, de receber mais luz, né? Estamos que nem as plantas se adaptando a um novo estado vibratório. Todas as pessoas, indiferente nesse próximo milênio, né? Nesse milênio que estamos, todos vão passar, entre aspas, por esse processo iniciático. Todos obrigatoriamente vão ter que se abrir. E aí, a gente se adiantando, a nossa catarse pessoal ela já é passada antes, né? Então, a gente adianta um pouco o processo. Quando o planeta, né, segundo algumas teorias, ele vai se alinhar, ele é 30 graus em relação ao Sol, a linha do Equador, e ele vai se alinhar totalmente com o Sol para que receba de forma igual nos dois polos a quantidade de energia cósmica universal de forma igualitária. Nisso fala de terremotos, de
maremotos, enfim, a Terra, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, só levantou o ombrinho, morreu 220 mil naquele maremoto na Islândia, e aí no Oriente, né? E aí a Terra nesse dia, o eixo dela se alinhou com o Sol 0,000017, né? Um negócio assim. Então foi uma escala menos que milesimal. E aí, de repente, imagina se é um alinhamento de 30 graus de uma vez, acaba-se tudo. Então, eu entendendo que o que existe no microcosmo existe no macrocosmo, né? E aí, esses 30 graus da Terra, a viagem é forte, hein, gente? Segura aí, dá uma segurada. Os 30 graus da Terra em relação ao Sol é basicamente os 30 graus que a teosofia e alguns livros kardecistas falam que o espírito ele é alinhado 30 graus à esquerda. É o mata-borrão, né? Como é dito no kardecismo, é o duplo etérico, ele é 30 graus à esquerda. Ou seja, a conclusão que eu cheguei é que o espírito ele acompanha o alinhamento do eixo da Terra em relação ao Sol. E as pessoas que se iniciam em Reiki, elas têm uma sensibilidade muito maior, inclusive para quem acredita, aumenta-se a comunicação com o plano espiritual. E aí, o que eu pude identificar foi o seguinte, que é um adiantamento do que vai ocorrer com o planeta, que é a iniciação planetária, que é a partir do momento que eu me inicio em Reiki, que eu começo a passar essas catarses, o que eu estou fazendo? Eu estou cuidando do meu lixo pessoal, eu estou cuidando do meu lixo coletivo, né? Eu estou enviando menos pensamento doente para a sociedade, pelo menos essa é a ideia. Eu estou enviando menos, eu estou tratando meus traumas, eu estou tratando meu passado, ou seja, porque o passado não existe, o passado está gravado, então ele é presente. Então existe a constante. Então, a partir do momento que as pessoas passam pelo processo iniciático, elas se adiantam pelo menos um pouco, diminuem o seu peso planetário, né? E aumentam a quantidade de energia, canalizam mais energia, então viram pontos de luz e pontos de alimentação de energia para o planeta. Quando a gente evita que pensamentos e emoções doentes afetem o nosso corpo físico, se somado com o todo, isso também alcança o planeta, né? Quando eu evito que pensamentos e emoções doentes causem um peso na psicosfera do planeta, que também tem 7 corpos astrais, que evita que pensamentos e emoções doentes afetem o corpo físico do planeta, pela lógica do que acontece com o corpo, eu entendo que isso diminui também os desastres naturais. É claro, isso em escala planetária, né? Assim, é uma soma dessa energia planetária. E é daí que eu falo, porque aí quando se inicia em Reiki, que vem a noção de amor incondicional, isso tudo vem à tona. Porque a hora que a gente ama, a gente começa a perceber que tem algo de errado com o todo e a gente começa a cuidar melhor disso. Então, essa é mais ou menos a história que o Reiki 3 traz pra gente, tá? Traz essa mudança de atitude, né? E constância. Porque a gente às vezes não adianta mudar durante os 21 dias. Durante os 21 dias é fácil. Depois, quando a sensibilidade retorna a uma certa normalidade, a uma estranha normalidade, é que nós somos chamados a manter o estado de alerta, o estado de abertura, a constância nos atos, né? Mas é mais uma força aí para poder ajudar a gente. E é isso, pessoal, que eu tinha para falar um pouco aí sobre o Reiki 3, é isso. Grande abraço, tamo aí na força.